Olá, estou aqui de volta com mais um vídeo da série 7 Jeitos de... para hoje falar dos 7 jeitos de descobrir talentos. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Renata Lemos, sou Master Coach Senior, Trainer do Instituto Brasileiro de Coach, diretora da Unidade Belo Horizonte, sou trainer de coach, mentora de novos coaches e uma apaixonada pelo desenvolvimento humano, pela capacidade de empreender e de inovar a cada dia. E por que falar de talentos? Esse foi um assunto que surgiu muito nas últimas semanas em reuniões, em formações de coaches, em reuniões com alguns clientes, e alguns chegavam e perguntavam o seguinte: Renata, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu faço, eu não consigo descobrir o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, e eu resolvi trazer esse assunto para você nesse vídeo de hoje, que eu acho que vai fazer muito sentido para algumas pessoas aí que estão vendo. Bom, então, o que é o talento, né? Por que falar de talento? Porque talento é aquilo que nos move, talento é aquilo que nos realiza, talento é aquilo que nos faz sentir prazer, que nos faz sentir realizados e também traz resultados positivos para a nossa vida. Então hoje, nos 7 jeitos de, nós vamos falar de dicas e exercícios para que a gente possa descobrir os nossos talentos. Bom, o primeiro jeito é fazer uma lista dos gostos. O que é essa lista dos gostos? É uma lista de pelo menos 50 coisas que você gosta, que te dá prazer e que você se sente realizado quando faz. Porque muitas vezes a gente foca naquilo que não é bom, a gente foca nos nossos problemas. E quando a gente coloca energia em algo, a nossa percepção fica voltada para isso. Se eu coloco energia nos meus problemas, a minha percepção fica voltada para os meus problemas. Então muitas vezes, quando a gente para escrever uma lista de 50 coisas que eu gosto, a gente fala, poxa, eu não tinha parado para pensar nisso. Muitas vezes a gente ficou tão envolvido com os problemas, com as situações difíceis, que a gente não olhou aquilo que nos traz realização. E a primeira forma de descobrir os nossos talentos é escrever aquilo que nos traz realização, que nos traz prazer. E não ache que 50 coisas vão ser muito difíceis não, hein? Porque são coisas simples, coisas do seu cotidiano, como comer um doce na padaria, andar a pé, passear com o cachorro, escrever uma carta, ver um filme, ver uma série. Aquilo que te traz prazer você vai colocar nessa lista. Combinado? Bom, o segundo jeito é a gente falar dos nossos pontos fortes. A gente aprender a descobrir os nossos pontos fortes e se apoiar neles. Por quê? Os pontos fortes são aqueles que nos trazem resultados positivos e muitas vezes num curto espaço de tempo. Quando a gente coloca muita energia nos nossos pontos fracos, normalmente a gente se sente frustrado, a gente não atinge o que a gente gostaria de atingir e a gente não vê os resultados que a gente gostaria de ter. E quando eu potencializo, quando eu foco nos meus pontos fortes, eu consigo ter um resultado de excelência, eu consigo colocar menos energia, consigo ter melhores resultados num curto espaço de tempo. Ah, Renata, então isso quer dizer que o que eu preciso de melhorar os meus pontos fracos eu não preciso de preocupar? Lógico que não. Porque a gente tem que ficar atento da seguinte forma: esses pontos fracos estão me atrapalhando o desenvolvimento dos pontos fortes? Se tiver, a gente tem que ter um olhar diferente para eles. E a gente pode trabalhar os pontos fracos em 4 esferas. Isso é imprescindível para a minha vida? Isso é importante para a minha vida? Isso vai trazer resultados ou isso não serve para nada? Quando você vê que esses seus pontos a desenvolver não servem para nada, não coloque energia nisso. Quando você vê que eles vão te trazer resultados, que eles são imprescindíveis, foque. Faça um plano de desenvolvimento para esses pontos, para que você atinja e para que você melhore a sua performance e, aliado aos pontos fortes, você tenha excelentes resultados. O nosso terceiro jeito, ele fala da lista do saber. Essa é uma lista muito bacana, que é uma lista que nos traz a percepção do desenvolvimento. Como é que é isso? Você pegar uma folha, partir ela ao meio, e de um lado você vai escrever o que eu gostaria de saber. E no outro lado que resultados eu teria se eu soubesse. Essa lista te traz uma percepção muito interessante do que você acredita que você precisa desenvolver e quais resultados você teria se você desenvolvesse. E dessa lista podem trazer alguns insights de competências a desenvolver, de talentos a aperfeiçoar, para que você possa ter os resultados que você espera. Isso vale muito a pena. Tente que você vê como isso vale a pena. O quarto jeito é o que o outro pensa. É olhar com o olhar do outro. É o que eu falo assim muitas vezes, de colocar o óculos do outro e enxergar e falar, como é que o outro me vê? Que muitas vezes o outro não nos vê da forma que a gente gostaria ou da forma que a gente acha.
Então, eu convido você a pedir de 5 amigos que escrevam uma afirmativa sobre algo muito bom, sobre uma competência sua, sobre um talento seu. E convide esses amigos a escrever algo bem específico do tipo: você é muito bom em matemática, você ouve bem, você se comunica em público bem, você se veste bem. Algo que seja específico. Coisas do tipo: você é muito simpático, você é muito atencioso, não vai fazer muito efeito. Tá? E muitas vezes, quando a gente consegue ter essa lista, essas informações, a gente começa a ver talentos que muitas vezes a gente não enxergava, mas que o outro enxerga na gente. E isso fica muito bacana. A gente tem grandes descobertas numa atividade como essa. O quinto jeito é a lista do sucesso. Por que a lista do sucesso? Porque muitas vezes a gente foca naquilo que não deu certo, ou a gente foca naquilo que a gente gostaria que acontecesse. E a gente esquece de pensar nas coisas que a gente já fez, nos sucessos que a gente já teve. E sucesso é o quê? É algo que você realizou de forma satisfatória, que você teve um resultado positivo. Então essa lista é para você colocar pelo menos 10 cases de sucesso, né? Coisas de sucesso, realizações que você teve. E por que essa lista? Porque por trás dessas listas estão seus talentos. Se você conseguiu algo, um resultado positivo, um sucesso, ali atrás está um talento seu que você às vezes pode não ter percebido até fazer essa atividade. E o sexto jeito é olhar como criança. Né? Como que é esse olhar como criança? Quando criança, muitas vezes, a gente tem uma percepção diferente dos adultos. E quando eu convido a você a fazer essa atividade com a percepção da criança, é se colocar como criança e pensar: quando eu crescer, o que eu gostaria de ser? O que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria de ter? Essas 3 esferas trazem uma percepção muito interessante sobre nós mesmos. E depois eu te convido a olhar como adulto. Eu seria isso por quê? Eu teria por quê e eu faria por quê? Analise essa percepção como criança. Porque, imagine bem, muitas vezes as crianças elas querem ser astronauta, por exemplo. E ela não quer ser astronauta por ela ser astronauta. É algo que move ela para que ela seja uma astronauta. E dentro desse movimento, você tem uma criança que muitas vezes ela é curiosa, é uma criança que gosta de viajar, que gosta do desconhecido, que gosta de desafios, que ela é independente. Isso faz com que ela queira ser um astronauta. Então, quando você trabalha essas 3 esferas do olhar como criança, você vai começar a se ver como adulto e entender o que está por trás daquilo que eu quero ser, que eu quero fazer e que eu quero ter. É um reflexo, uma reflexão muito interessante. E depois vamos juntar isso tudo. Vamos juntar esses 6 exercícios, olhar e falar assim: poxa, olha o que eu gosto de fazer, olha como que os outros me veem, olha os resultados que eu tive, olha o que eu tenho de positivo, olha as coisas que eu preciso desenvolver, né? Olha o que está por trás do que me move, dos meus desejos, e o quanto isso é interessante. E o 7º jeito é juntar isso tudo e colocar numa receita, que é a receita do sucesso. Né? E essa minha receita, ela diz que coloque uma pitada de clareza e uma grande porção de discernimento. Uma enorme xícara de tolerância para consigo mesmo, porque a gente precisa de paciência. Né? Uma boa dose de positividade, coloca paixão à vontade. Né? Autoconfiança em quantidade limitada. Uma grande colher de consciência das suas habilidades e das suas capacidades. E muitas pitadas de prazer e realização. Junte isso tudo com todos esses exercícios, com todo esse talento, e você vai se sentir realizado, vai sentir que os seus talentos estão sendo aproveitados. Você vai ver como os resultados na sua vida vai acontecer de uma forma diferente a partir de agora. Muito bem, espero que tenha gostado desse nosso encontro e eu volto daqui a alguns dias com mais um vídeo da série 7 Jeitos de, com dicas para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Valeu! Tchauzinho!